E aí, tudo bem? De volta com mais um vídeo, mais uma série de questões. Vamos trazer aqui mais 20 questões agora sobre internet. Vamos resolver para você, concurseiro de plantão, para várias áreas, concurso, para qualquer concurso, questões como essa aqui vai cair e pode ser para você. Você está fazendo concurso do Estado, né? Concurso da Saúde, concurso da Polícia Civil, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, concursos da Educação, saúde, enfim, qualquer concurso que você estiver fazendo aí, para tribunais de contas, para tribunais de justiça, enfim, áreas de TI, esse conteúdo aqui pode cair lá no seu concurso, tá bom? Bora lá? Bora falar sobre as questões sobre internet aqui agora, algumas questões rapidamente, tá bom? Bom, a internet pode ser definida como a internet ela é uma rede privada utilizada exclusivamente por empresas, uma rede mundial que interliga computadores e outros dispositivos por meio de diferentes redes e protocolos. Um sistema operacional de computadores, um programa utilizado para acessar páginas web ou um tipo de banco de dados. E aí? Bom, a internet, bom, ela é uma rede mundial, né? Uma rede que utiliza protocolos padronizados para permitir a comunicação entre os dispositivos. Então, aqui no caso nosso, a nossa alternativa é a nossa letra B de bola, que é uma rede mundial que interliga computadores e outros dispositivos por meio de diferentes tipos de rede e protocolos, tá bom? Diferentes redes e protocolos. Resposta da letra B. 2. O protocolo utilizado para transferência de páginas web é principalmente. O protocolo utilizado para transferência de páginas web é principalmente FTP, HTTP, SMTP, DNS ou DHCP. Tempo. Qual é o protocolo? Bom, este protocolo, comunicação, é utilizado para navegar entre as páginas web, servidores, né, navegadores e servidores web, ele é o HTTP, né, HTTP é letra B, portanto, dá 2. Questão 3 traz para a gente o HTTPS, diferentemente do HTTP, principalmente porque não utiliza a internet. B. Utiliza mecanismo de segurança e criptografia na comunicação. É utilizado exclusivamente para enviar e-mail. Funciona somente em redes locais ou não utiliza servidores. 3. E aí? O HTTPS ele é diferente do HTTP por quê? Por causa de... Hã? Bom, ele utiliza TLS, né? Para proteger a comunicação entre cliente e servidor, é uma segurança a mais. Letra B de bola, utiliza mecanismo de segurança e criptografia, né? Na comunicação de rede. 3, letra B, tá? 4, questão 4 traz: o DNS tem como principal função armazenar arquivos do usuário, traduzir nomes de domínio e endereço IP, criptografar todas as mensagens da internet, bloquear vírus automaticamente ou ainda aumentar a velocidade da conexão. E aí? Letra B, né? Traduzir, permite a tradução, né, dos IPs, domínio, né, em IP, no caso, ela permite então essa conexão, traduzir, por exemplo, globo.com.br em um endereço IP, né, um número IP, tipo 1.1.1.1. Estou só exemplificando, tá? O IP é 1.68.0.10, por exemplo, é um IP. Ele traduz esse número, ele pega um endereço tipo globo.com, g1.com, gov.br em um endereço IP, tá? Letra B de bola aqui, portanto, é a nossa questão. 5. O endereço IP é utilizado para identificar um dispositivo ou interface de uma rede, criar documento de texto, substituir o sistema operacional, armazenar senhas exclusivamente, ou criar páginas HTML. Resposta aqui da letra da 5 é a letra A, né? O IP ele faz o quê? Uma identificação, é utilizado para identificar a comunicação, né? E comunicar em uma rede, né?
Então tá bom, uma interface comunicar, indicar ali. Essa é a função do IP, a indicação de um dispositivo na rede. 6. Qual dos seguintes é um navegador de internet? Linux, Windows, Google Chrome, Android ou Ubuntu? E aí? Qual dos seguintes aplicativos, softwares, né, vamos dizer assim? Porque aqui nós temos mais do que aplicativos, nós temos sistemas operacionais e um aplicativo. Linux, ele é um sistema operacional, Windows idem, Android também e Ubuntu também. Sobrou para a gente aqui o Google Chrome, no caso um navegador de internet. 7. A World Wide Web, ou WWW, é sinônimo absoluto da internet? Um serviço que funciona sobre a internet e permite acesso a recursos como páginas e aplicações web, um sistema operacional, um antivírus ou um tipo de hardware. E aí, o que vocês acham que é a WWW? Bom, internet e web não são exatamente a mesma coisa. A web é um dos serviços que utiliza a infraestrutura da internet, tá bom? Então, nesse caso aí, a WWW, né, a web, ele é esse serviço, tá? É um serviço que funciona sobre a internet e permite acesso aos recursos como aplicações e páginas e aplicações web, tá bom? 8. A 8 traz para a gente o protocolo SMTP, é utilizado principalmente para envios de um e-mail, navegar nas páginas web, traduzir nomes em domínio, transferência de arquivos exclusivamente ou ainda configuração automaticamente do IP. Resposta da 8 aí é qual? Bom, ele é utilizado para envios, né, de e-mail e encaminhamento de mensagem. Estamos falando do Simple Mail Transfer Protocol, que é o SMTP. Então é a nossa letra A, envio de e-mail, tá bom? 9. O protocolo FTP é utilizado principalmente para transferência de arquivos, navegar na web, enviar mensagem instantânea, resolução de nomes e ainda gerenciamentos de usuário. E aí? Bom, o FTP, File Transfer Protocol, foi desenvolvido para transferência de arquivos em um sistema. Transferência de arquivos, portanto, letra A, 9. 10. O DHCP tem como função atribuir configurações de rede automaticamente aos dispositivos, criar página web, enviar e-mails, detectar exclusivamente vírus, criptografar arquivos. E aí? Qual é a função do DHCP? Bom, o HDHCP fornece automaticamente informações de endereço IP, gateways e servidores DNS. Então a resposta nossa aqui é o quê? A. Atribuir configurações de rede automaticamente aos dispositivos, tá bom? 11. Questão 11 traz: a internet é uma rede pública mundial, uma rede privada que utiliza tecnologias semelhantes às da internet. Aliás, questão 11. A intranet é uma rede pública mundial, uma rede privada que utiliza tecnologias semelhantes às da internet dentro de uma organização, é um navegador, um antivírus ou um serviço de e-mail público. O que é uma intranet? E aí? Bom, ela é uma rede privada normalmente utilizada internamente por uma empresa ou uma instituição. Resposta aqui pra gente é a letra B de bola, tá bom? 12. A extranet pode ser entendida como uma rede exclusivamente doméstica, uma extensão de recursos de uma intranet para usuários externos autorizados, um sistema operacional, um navegador de internet ou uma rede de protocolos. Aliás, recomendo, para responder essa aqui, vai lá no nosso Direto ao Ponto, que nós temos um vídeo exclusivamente falando sobre a extranet, tá bom? E aí?
Resposta: bom, a extranet ela permite que determinados usuários externos, como funcionários ou parceiros, tenham acesso autorizado a recursos da organização, né, dentro de uma rede privada. Estamos falando então aqui da extranet, a letra é a B de bola, uma extensão de recursos de uma intranet para usuários externos autorizados, tá bom? 12, B de bola. Questão 13. O termo Wi-Fi está relacionado à tecnologia de comunicação de rede sem fio, exclusivamente ao armazenamento de arquivos, a um sistema operacional, a um protocolo de e-mail ou a um tipo de navegador. Resposta: letra A, né? Tecnologia de comunicação sem fio, né? É uma tecnologia utilizada para a comunicação de dispositivos em uma rede sem fio, a WLAN. Resposta, portanto, letra A. 14. O termo download significa enviar dados do computador para a internet, receber ou transferir dados de um sistema remoto para o dispositivo do usuário, excluir arquivos, criptografar uma conexão, criar um endereço IP. 14. E aí? Qual é a função? O que é o termo? O que significa download? Bom, download corresponde, em forma geral, à transferência de dados para um dispositivo do usuário, né? Baixar um arquivo da rede. Resposta aqui para a gente, no caso, é a letra B, receber ou transferir dados de um sistema remoto para o dispositivo do usuário, tá bom? 15. Upload é diferente, né? O contrário aqui do download. Upload significa transferência de dados do dispositivo do usuário para um sistema remoto, exclusão de dados na internet, tradução de endereço IP, instalação de um sistema operacional ou criar uma rede sem fio. E aí? Resposta: bom, o upload, os dados são enviados do seu dispositivo, né, ou do computador, para um servidor ou um outro sistema remoto. Então, aqui a nossa resposta da 15 é a letra A de amor, né, transferência de dados do dispositivo do usuário para o sistema remoto. 16 traz a seguinte situação. Um endereço como www.exemplo.com.br é denominado endereço MAC, nome de domínio, endereço físico, porta TCP ou gateway. E aí? Qual é a resposta para essa questão? O www.exemplo.com, ele é o que? Ele é conhecido como que? Bom, é um nome de domínio. O www normalmente identifica um serviço ou subdomínio, né, associado a um domínio. Então a resposta da 16, B de bola. 17. O endereço IPv4 possui 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits ou 256 bits. E aí? Aliás, acho que a gente respondeu isso aqui lá na outra questão sobre redes. Resposta aqui é a B, 32, tá? 32 bits. Beleza? IPv6, vamos para 18. IPv6 possui, aliás, o IPv6 18. O IPv6 foi desenvolvido, entre outros motivos, para substituir os navegadores, ampliar a quantidade disponível de endereço IP, eliminar a necessidade de DNS, substituir o HTTP ou impedir o uso de rede sem fio. Qual é a função aí do IPv6? Para que ele foi desenvolvido? Resposta B de bola, né? Ele foi desenvolvido aí para ampliar, né? Ampliar a quantidade disponível de endereço IP, já estava meio que já fechando ali, saturando os espaços, então foi ampliar aí esse espaçamento, tá bom? 19, a penúltima nossa questão, traz aqui a seguinte situação, bora lá. A Deep Web corresponde exclusivamente a sites criminosos?
Há conteúdos da web que não necessariamente indexado pelos mecanismos de busca tradicionais. Somente as redes Wi-Fi, a todos os sites da internet ou exclusivamente às redes sociais. Aliás, recomendo fortemente que você veja o nosso vídeo que fala sobre Deep Web, também lá no nosso Direto ao Ponto, lá e você vai ter essa resposta também já lá vendo o vídeo, tá bom? Resposta aqui, né? Bom, a Deep Web, ele é um conceito amplo e inclui conteúdos que não necessariamente são indexados, né, pelos buscadores, não são normalmente. Resposta nossa aqui é a B de bola, tá bom? É um conteúdo da web que não são necessariamente indexados pelo mecanismo de busca tradicionais, tá bom? E ele também aqui, a letra A fala que é exclusivamente para sites criminosos, não necessariamente, tá bom? 20. Sobre a internet, assinale a alternativa correta. A internet e o web são exatamente a mesma coisa? Será? Todo endereço IP é necessariamente um endereço de site? DNS auxilia na resolução de nomes de domínio? HTTP é exclusivamente um protocolo de envio de e-mails? FTP é um sistema operacional? E aí? Resposta correta. Bom, o DNS realiza a resolução de nomes de domínio, permitindo que nomes sejam associados ao endereço IP. Resposta aqui da nossa questão é a letra C de casa, tá bom? Vamos aqui rapidamente fechar o nosso vídeo, trazendo um resuminho aqui para você decorar, guardar aí para a sua prova, tá bom? Internet, rede mundial de computadores, www ou web, né? É um serviço de páginas e aplicações web. HTTP é um protocolo de comunicação na web, né, para acessar os serviços e páginas da web. HTTPS também é a mesma coisa, com um acréscimo da protegida, né, a proteção de segurança do TLS. DNS resolve nomes, né? Resolve nomes, a tradução de nomes em domínio. IP identifica o endereço em uma rede. DHCP configura a configuração automática da rede, a distribuição de endereços IPs aos dispositivos na rede. FTP, transferência de arquivos. SMTP serve a um protocolo para o envio de e-mails. Wi-Fi, redes local sem fio. A intranet é uma rede privada interna numa organização. Uma extranet é acesso externo autorizado aos recursos de uma intranet. Download é o cara que recebe dados, né, fazer baixar arquivos da rede do servidor para o seu dispositivo. Upload é envio dos seus dispositivos para a rede, tá? Para o servidor. HTTP são 32 bits de endereçamento e IPv6 128 bits, né? Portanto, aí mais um vídeo da nossa série aqui, trouxemos nesse vídeo questões sobre internet, né? Muito legal, espero que tenha sido útil para você, tá bom? Inscreva no canal, se não for inscrito ainda, inscreva, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais vídeos no próximo. Valeu, até a próxima.